Oi, gente! Vamos finalizar o cabelo comigo? Eu não vou fazer nenhum método, hoje eu vou finalizar o meu cabelo normal. Geralmente eu nem faço, né, nenhum método diferente e inovador, eu realmente só finalizo o meu cabelo. Eu gosto muito de testar creme, mas hoje vamos usar um que eu tenho aqui, que eu ganhei da Salon Line. Ai, que chique! Vou usar esse potão aqui, que ele é do Definição Natural. Eu acho esse creme aqui muito cheiroso. Eu também vou usar esse óleo aqui, que ele também é do Definição Natural, segue a mesma linha. Esse óleo aqui, ele é muito cheiroso. Gente, muito, muito bom. E ele é engraçado porque, tipo, ele é meio líquido, sabe? Ele não parece um óleo, ele não é aquele óleo consistente, sabe? Deixa eu puxar a minha manga, porque senão vai ficar ruim aqui. Eu vou aplicar primeiro o óleo e depois eu venho com o creme. E assim, gente, eu não faço nenhum método elaborado, porque, tipo, eu não vejo necessidade, sabe? Meu cabelo, ele já define normalmente, só passando, assim, o creme. Então, eu vou fazer o método Sabrina, que é só passar tudo aqui e boa. Assim, um dos métodos que eu fazia antigamente, assim, mas era bem pouco, era o COG, né? Que é creme, óleo e gel. É isso? É. E eu fazia, só que assim, eu não tenho muito costume de usar gelatina, né? Então, assim, eu usava bem raramente, mas eu achava que o meu cabelo, ele durava menos do que quando eu passava, assim, sem gelatina, sabe? Tipo, meu cabelo ele ficava bonito, assim, uns 2 dias. Só que depois parecia que ele ficava meio áspero. Ele não sei, gente, explicar pra vocês. Eu prefiro a gelatina pra fazer penteado, sabe? Quando a gente vai fazer aquele penteado boi lambeu, perfeito, porque gruda até na sua testa aquela gelatina. Salon Line tem umas gelatinas muito boas, gente, que dá, assim, pra você usar, que não sai por nada. Ó, eu vou pegar um pouco de creme e olha, ele é bem consistente, não cai. Nossa, eu falei que eu ia pegar um pouco. Olha isso. Enfim, a Salon Line tem umas gelatinas que são muito boas. Ó, quanto creme que eu peguei. Que, assim, eu gosto muito de usar. E gelatina pra mim rende muito, então não compensa ficar comprando, sabe? Pra ficar testando. Porque, como eu não uso, fica aí o pote inteiro. Eu tive que dar metade de um pote pra uma amiga minha, porque, gente, eu não usei. A gelatina, ela iria vencer. E eu não usei. E olha que eu gostava muito, era uma gelatina de rícino. Nossa, eu amava aquela gelatina. E tipo assim, acho que foi a única que eu usei até metade do pote, pra vocês terem noção do quanto que eu não uso. E olha isso, a quantidade que eu peguei deu pra passar dos dois lados. E agora eu vou vir com a minha escova guerreira. Gente, eu preciso trocar essa escova. Já faz anos que eu tenho ela. E daí, ó, eu venho penteando mais um pouco do cabelo. Mesmo eu já tendo penteado ele, eu venho penteando porque às vezes sempre fica, né, uns fiozinhos embaraçados. Daí eu pento aqui na ponta, aí eu pego daqui de cima e vou até embaixo. E eu acho que ajuda a espalhar um pouco o creme, sabe? Eu sinto que espalha melhor nas mechas. Esse creme Definição Natural, eu já testei ele, né? Eu fiz um vídeo lá na outra rede testando ele. Eu não sei se eu cheguei a postar aqui, mas eu acho que sim. Mas, assim, eu gostei dele porque eu não preciso fazer muito esforço, sabe? Pro meu cabelo cachear. Como vocês podem ver, ó, ele já vai cacheando sozinho com esse creme aqui. E tem uns... Nossa, manchei meu óculos. E tem uns que, tipo assim, eu tenho que ir lá e ficar amassando o cabelo. Não que isso seja muito trabalhoso, né? Mas esse creme aqui, eu achei que ele... Olha, eu falei pra vocês que precisa da escova. Olha isso. Todo embolado. Eu achei que ele deixou meu cabelo, assim, definido por mais dias. Ele segurou bem a definição do meu cabelo. Só que ele tem um ponto, né? Todo mundo reclama que ele resseca o cabelo, que ele deixa o cabelo esbranquiçado. Assim, gente, eu não achei que meu cabelo ficou esbranquiçado. Teve só um dia que eu acho que eu exagerei muito em produto, que daí realmente aqui ficou parecendo caspa, sabe? Só que só se eu mexia, assim, com a unha, que daí ficava parecendo caspa. Mas caso contrário, eu não tinha visto nada até então, né? Até eu coçar a cabeça e ver. Mas em questão de ressecamento, tem gente que fala que resseca muito o cabelo. Eu não sei se a pessoa usa em excesso, porque assim, o meu cabelo, ele tem frescura, sabe? Ele não pode usar o mesmo creme várias vezes seguida, que ele fica uma porcaria. Então assim, eu tenho que ter sempre a opção de creme aqui pra ficar variando, entendeu? Porque pode ser o melhor creme do mundo. Se eu ficar usando por muito tempo, meu cabelo fica uma porcaria. Ele não aceita o creme mais. Ele começa a ficar todo esquisito, o cacho todo deformado. E daí esse aqui, eu senti que assim, ele ressecou um pouco o meu cabelo. Não tudo isso que nem a turma tava falando, sabe? E nossa, que horrível, ressecou demais. Não, assim, não é que ele ressecou. Eu achei que ele ficou um pouco menos macio do que quando eu passo outros cremes da Salon Line. Eu tenho um aqui que ele é o Cacho dos Sonhos.
E agora eu tô testando ele na versão 3, né? Porque ele, acho que ele tem 4 ou 5 tipo de fixação. Eu testei o 4 e agora eu tô testando o 3. E assim, os dois ficaram bons, mas eu ainda prefiro o 4, né? Só que enfim, os dois eles deixam o meu cabelo bem macio. Fica definido, mas eles deixam bem macio. E esse aqui, o Definição Natural, eu não sinto que ele deixa meu cabelo tão macio assim que nem os outros. Eu sinto que meu cabelo ele fica um pouco mais firme. E olha, eu vou falar pra vocês, parece muito que eu tô passando gelatina no meu cabelo, sabe? Parece que vem gelatina dentro do próprio creme. Não que venha, mas eu tô falando a minha visão sobre esse creme aqui. Pra mim, eu sinto que vem gelatina dentro dele, porque o meu cabelo fica exatamente com a mesma textura de quando eu passo gelatina, sabe? Ele fica mais firme, o cabelo, ele fica mais grosso. Só que daí você tem que decidir, né? Tipo, eu tenho que decidir se eu vou querer uma definição mais prolongada, só que com cabelo mais áspero, ou se eu vou querer uma definição que dure menos e com o cabelo mais maleável, né? Porque assim, gente, eu sou sem vergonha. Eu confesso, eu não cuido direito do meu cabelo na hora de dormir. Não durmo com touca, eu não prendo ele. Então assim, do jeito que eu deito, eu durmo. Eu só jogo ele pra trás assim, ó. Só que no meio da noite, a gente acaba, né, virando pra cá, virando pra lá. Então essa parte aqui fica toda amassada aqui, sabe? O cacho aqui perto da orelha fica todo feio. Às vezes eu acabo deitando nele, tipo no comprimento. Então, ele não dura tanto. Mas o dia que eu peguei pra testar realmente esse creme a primeira vez, eu cuidei desse cabelo, viu? Eu tomei super cuidado com ele. Não que eu tenha usado touca, né? Porque eu não sei onde foi parar a minha. Mas eu tomei muito mais cuidado do que eu tomo geralmente. Quando eu percebia que eu tava deitada em cima, eu tirava. E assim, a minha finalização durou muito bem. Durou, tipo assim, quase uma semana. Isso é muita coisa, gente, pra mim. Então, pra mim, ele durou bastante quando eu cuidei dele. E daí, quando eu não cuido, eu tenho que, né, ficar refazendo de novo. Então, não que o problema seja o creme, né, que não segura. O problema é eu mesmo, que sou sem vergonha, não cuido direito do cabelo. Então, se você quer uma finalização que dure, eu recomendo, sabe, vocês testarem ele. Se vocês não gostarem da textura áspera no cabelo, eu acho melhor vocês nem pegarem, porque eu acho que é isso, o pessoal não soube dizer, né? Eles falam que é ressecado, mas na verdade é uma textura mais áspera um pouco. E ó, eu conversando com vocês, finalizei o meu cabelo. E daí eu costumo tirar ele aqui pra não ficar colado na cabeça. E é isso, gente. Agora eu espero secar. Porque eu não vou secar com difusor hoje. Eu vou deixar ele secar assim. Primeiro porque eu tenho preguiça, né, de ficar com o negócio aqui. E segundo porque hoje não está tão frio. Por mais que eu esteja de blusa, hoje não tá tão exagerado de frio. Então ele consegue secar no tempo dele. Vai umas 52 horas? Vai, mas ele seca, né? E sobre o óleo, gente, esse óleo aqui, eu gostei dele, sabe? Tipo, por mais que ele não tenha essa textura, como que fala? Por mais que ele seja líquido assim, tipo, quando você passa na mão, ele tem uma textura de óleo, sabe? E eu gostei porque eu gosto de passar ele depois que eu tiro o durinho de creme, sabe? Porque esse creme aqui, ele deixa o meu cabelo bem durinho e ele dá um brilho pro meu cabelo, mas um brilho que vocês não têm noção. E é isso a minha finalização, gente. Eu falei pra vocês que não tem nenhum método nem nada. É só realmente passar um creme, passar um óleo e esperar secar, né? Não sei se eu vou voltar aqui e conseguir trazer o resultado pra vocês. Mas, se eu conseguir, eu trago. E o meu cabelo ficou assim. Hoje já é outro dia. Ele secou naturalmente. Ele tá meio amassado aqui porque eu não passei nada nele. Então, essa é a realidade, ó. Que eu durmo e daí eu durmo sem touca. Então ele fica meio amassadinho, né? Mas, no geral, ele fica assim, bem cacheadinho. Mas como eu falei pra vocês, ele fica com uma textura mais firme, né? Um pouco mais áspera. Até que hoje não tá tanto, não sei se foi por causa do óleo que eu passei. Não pode, né? Mas eu deitei com ele meio molhado. Então ele não ficou... Teve algumas partes que não ficaram tão definidas, né? Mas tá bom, olha isso, como que meu cabelo fica bem bonito e bem brilhante, mesmo eu não tendo todo o cuidado necessário, né, que é colocar touca, não deitar com ele úmido. E é isso, gente, comenta aí pra mim qual é o creme preferido de vocês, e se vocês já testaram esse creme Definição Natural, o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.